Dentro da série Instituto Gunnar Vingre, vamos estudar com o pastor Afonso Chaves a carta de Paulo aos Romanos. Passando o nosso estudo, vamos falar primeiramente da própria cidade de Roma. Roma, uma cidade na Itália, não é mencionada no Velho Testamento. No entanto, foi muito importante para as histórias do Novo Testamento. Roma veio a ser a capital do Império Romano e a cidade mais importante do mundo na época. Lembremos que nós estamos nos primeiros anos dessa era, nós chamamos depois de Cristo, em torno dos anos 50, 60. Em Roma, uma cidade grande, capital do Império Mundial, imaginem o tamanho dessa cidade e também, vamos dizer assim, a movimentação de pessoas que por ela passavam, vindo para estabelecer ou passando pelos comércios, em visitação, questões políticas, etc. Assim, cita-se, por exemplo, que na cidade de Roma haviam quarteirões inteiros com prédios de apartamentos com muitos andares para abrigar mais de 1 milhão de operários. Tudo fluía para Roma. Imagina o mundo inteiro convergindo para Roma, um movimento muito grande. Entretanto, infelizmente, assim como muitas outras cidades pagãs, havia muita imoralidade sexual, promiscuidade, idolatria e tudo que podemos imaginar de uma grande cidade, no modelo que nós podemos hoje mesmo observar das grandes capitais do nosso país, a situação como é na vida social nestas cidades, podemos imaginar então em Roma. Fazendo uma observação no mapa, analisando no mapa a cidade de Roma, e isso relacionado com outras regiões por onde o apóstolo Paulo passara, lembremos o início da história toda na Palestina, em Israel, e Paulo depois indo a Antioquia, da Síria, e o seu deslocamento por Chipre e a Ásia Menor na evangelização, depois também a Macedônia, descendo até a Acaia, onde esteve pregando em Atenas e ao lado de Atenas, Corinto. Estando ele sempre envolvido nestas regiões, deslocando-se periodicamente para Antioquia para dar satisfação, relatório à igreja que o tinha enviado, ou deslocava-se também para Jerusalém, a sede do povo israelita, do povo judeu, Jerusalém, onde tinha ainda o templo dedicado a Deus. Mas a sua intenção era ir para Roma. Fazendo uma colocação ou uma observação de Roma num mapa mais amplo, em contexto mundial, podemos observar que estava praticamente no centro do Mediterrâneo, na península da Itália, uma península que avançava grandemente em meio às águas do Mediterrâneo, e Roma ali localizado estrategicamente, dominando toda a região do Mediterrâneo. E Paulo, saindo da região, observem, dessas penínsulas da Ásia Menor, Macedônia e Acaia, quer ir para outra península, que é onde está Roma, mas o seu desejo no seu coração era, passando por aqui, ir pregar o evangelho na outra extremidade oeste, lá na Espanha. De Roma antiga, Roma imperial,
Hoje praticamente só temos ruínas, grandes construções, áreas enormes de, vamos dizer assim, construções imponentes, mas do que só resta mesmo as ruínas, ou restam as ruínas. Continuando, falando um pouco mais agora da igreja em Roma, temos a seguinte colocação: de modo contrário à tradição católica romana, a igreja cristã em Roma não foi fundada por Pedro, nem por qualquer outro apóstolo. Nenhuma confirmação bíblica há de que tenha sido dirigida por Pedro, ou mesmo que ele tenha alguma vez estado em Roma, pois foi em Babilônia, na outra direção, onde continuou o seu apostolado. Tanto que vemos citação de Pedro em Babilônia na sua carta, primeiro no capítulo 5, no verso 13, ele trazendo a saudação da igreja que estava em Babilônia. A igreja em Roma talvez foi iniciada por convertidos provenientes da Macedônia, da Ásia, bem como pelos judeus e novos convertidos no dia de Pentecostes. Lembremos da citação em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que havia pessoas de todas as partes do mundo, pessoas reunidas em Jerusalém, conforme determinava a lei, que todo israelita teria que estar em Jerusalém por 3 ocasiões festivas, e uma delas era o Pentecostes. E assim como Roma era a capital, temos que de Roma muitos judeus, muitos novos convertidos estavam em Jerusalém por ocasião do descer do Espírito Santo sobre os apóstolos e a conversão daqueles milhares que ali se encontravam. Eles sim podem ter retornado para Roma, as regiões de Roma, como outros mais por todas as regiões do mundo, levando a boa nova do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. E assim, observemos, ainda que sobre a igreja em Roma, nada se tem escrito sobre ela nesta época, como os escritos às igrejas da Ásia, Macedônia e Acaia. Se alguém foi importante, se alguém fundou, se houve uma administração, não se tem notícia de nada nesta época dos anos 50, 60, 70 da era cristã. Pelo que não temos detalhes. Mas observe que fala muito das igrejas na Ásia, fala-se da igreja em Corinto, fala-se de muitas outras cidades, mas Roma não temos citação alguma. Continuando ainda, a igreja cristã em Roma já estava estabelecida quando Paulo se comunicou com os cristãos nesta carta em 57 depois de Cristo. O seu primeiro contato com o povo ou com alguém de Roma, que se tem conhecimento, foi quando ele conheceu Priscila e Áquila em Corinto, o que é registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, quando Áquila e Priscila, judeus, entretanto estavam saindo de Roma, indo para Corinto, porque houve ordem imperial que os judeus saíssem de Roma. Naturalmente já percebemos o clima de, vamos dizer assim, de debate, de discussões, até mesmo brigas, vamos colocar nesse termo, de judeus com cristãos. Os judeus sendo contrários terrivelmente ao cristianismo, na polêmica desta questão, achou bem, vamos dizer assim, ao imperador que mandasse os judeus para fora de Roma. Então, observe que o evangelho já estava em Roma e perturbando os romanos, sim.
como a palavra diz, perturbai os moradores da terra, levando a mensagem da verdade. Nós temos na continuação, falando ainda da igreja em Roma, Paulo afirma que muitas vezes planejou ir até Roma, para ali desfrutar com eles da comunicação do Evangelho, mas que, até então, fora impedido. Posteriormente, recebe do Senhor Jesus a confirmação de que era necessário estar em Roma, o que encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, no verso 11. Ele tinha o desejo e, por fim, Jesus disse que era necessário ele, Paulo, ir a Roma. Observe que o desejo dele já era como que um pulsionar do Espírito de Deus. Continuando, havia uma grande colônia judaica em Roma no século I. Onde é que os judeus não estariam, ainda mais quando se envolvesse um movimento de pessoas, sendo que eles são dedicados à área comercial? Naturalmente, em Roma, poderíamos encontrar muitas casas de comércio lideradas próprias do povo israelita, mais do que natural. A carta de Paulo aos Romanos. Alguns dados breves, lembremos, ano que foi escrita, provavelmente 57 depois de Cristo. Local onde foi escrita, em Corinto, na cidade de Corinto, ao final da terceira viagem missionária. É a carta de Paulo mais complexa e doutrinária do Novo Testamento. São formas com que alguns eruditos citam a carta de Paulo aos Romanos. Mas se observarem, os mesmos estudiosos, ao falarem da carta aos Colossenses, da carta aos Efésios, eles ficam admirados do conteúdo dessas cartas. Então, cada carta é a melhor carta na hora que nós estamos lendo e analisando cada ocasião, porque é a própria palavra de Deus que é maravilhosa mesmo. A carta foi enviada através da irmã Febe, a citação desta irmã Febe, dirigindo-se a Roma, conduzindo a carta até os irmãos em Roma. Ainda podemos considerar, Paulo escreveu esta carta através de seu auxiliar Tércio. Está isso citado no capítulo 16, verso 22, da carta aos Romanos. Ou seja, Paulo, ainda que pudesse escrever, naquele tempo antigo, a habilidade de escrita não era algo muito comum. A classe dos escribas, sim, esses eram hábeis na escrita, e pelo que mais do que natural, Paulo deve ter tido o auxílio de Tércio para que escrevesse, ditando ele as palavras que queria que ali estivessem contidas. E temos o plano de Paulo, que era voltar a Jerusalém, o que está citado em Atos capítulo 20, na segunda carta aos Coríntios também, e entregar uma oferta de socorro das igrejas gentias aos crentes pobres de Jerusalém. Logo a seguir, Paulo esperava visitar de passagem a igreja em Roma e receber a ajuda dos crentes ali para prosseguir em sua caminhada para a Espanha, levando-lhe o Evangelho. Paulo ansiava de anunciar Cristo Jesus mais longe. Observe esse particular, como ele disse, além de vós. Ele não queria ir para Roma para argumentar e modificar a fé ou a compreensão dos romanos. Ele queria contribuir com a sua experiência, com a sua fé, com o seu conhecimento, mas como dizia ele, eu quero ir além de vós, para não estar edificando sobre fundamento alheio, passagem, interesse de conhecer os irmãos de Roma, trocar ideias e ir em frente, mais longe, pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Assim, poderíamos colocar como objetivo da carta de Paulo aos Romanos, muitos objetivos poderíamos tirar e citar, mas destaquemos só uns poucos. Preparar o caminho para a obra de intercâmbio na fé,
que ele esperava realizar com os cristãos em Roma e na sua missão prevista para a Espanha. Esse é o primeiro objetivo, é o objetivo principal. Fazer-se conhecer, fazer a citação de que iria estar com eles e por eles ser conduzido à Espanha. Esse é o objetivo principal mesmo. Mas, em sequência, escrevendo Paulo largamente, registrar e comunicar por escrito o evangelho que já pregava há vários anos, toda a sua vida. E corrigiu o entendimento dos judeus para com os gentios, e dos gentios para com os judeus. A disputa, a contenda de gentios, judeus, judeus, gentios, devia ser algo impressionante em toda a superfície da terra. E Paulo coloca posições bem definidas neste particular de relacionamento gentios e judeus. Tema da carta. Muitos temas poderíamos colocar como resumo desta carta. Por exemplo, a salvação pela fé no Evangelho de Cristo. Ou, outra forma, a justiça de Deus revelada em Cristo Jesus. E lembremos da citação que temos, que Paulo faz, repetindo a palavra que encontramos em Abacuque, que o homem será salvo pela fé, mediante a fé. A salvação é pela fé. O que ele cita também repetindo a palavra de Abacuque. Mas falemos mais resumidamente. O assunto da carta, primariamente, é fé. Fé. Fé em Cristo Jesus. Expondo como que um esboço para o estudo desta carta, como toda carta, teremos a parte introdutória que Paulo faz, com saudação, ações de graças, citações diversas, que nesta carta de Paulo aos Romanos é um pouco mais extensa. Vai desde o primeiro verso ao verso 17. Mas estamos dividindo esta carta em 4 sessões, 4 partes, sendo que a primeira é a natureza pecadora do homem e a sua consequência, o que nos levará ao estudo dos 3 primeiros capítulos. As outras sessões estaremos apresentando progressivamente durante o nosso estudo, e a última parte, a conclusão propriamente dito, também de uma forma extensa. Paulo vai trazer na sua conclusão saudações, citações diversas. Mas entremos agora diretamente no texto bíblico, na carta de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo. E assim apresentando a nossa introdução, ou a introdução que Paulo fez à sua carta, onde contemos a saudação que faz e também já apresenta o objetivo principal, comunicação do Evangelho e também o desejo de ir à frente, pregar aos que estão na Espanha. No capítulo 1, verso 1, fazendo nosso estudo de citação no próprio texto, temos a expressão que diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Observem, Paulo, nesta introdução, apresentando-se, já coloca que ele é constituído, chamado para pregar o Evangelho do Filho de Deus, sim, de Jesus Cristo, que é declarado Filho de Deus em poder pela ressurreição dos mortos. Com isso já temos mais uma característica, mais uma colocação em palavras do que é o Evangelho.
O Evangelho é justamente a boa notícia de Deus a respeito de seu Filho dado ao mundo. E continua nos versos seguintes, verso 5, Jesus Cristo, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes, entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Então observem a citação de Paulo de um evangelho salvador, de abrangência mundial para todas as gentes, mais do que natural também para os que estão em Roma. Nesse particular do verso 7, atentemos que ele não faz a citação de um nome. Não existe, talvez, conhecidamente, um líder do povo cristão em Roma. Ele dirige-se aos cristãos. Observe a forma de chamá-los de amados de Deus, chamados santos, aos que estáis em Roma. Ele não faz menção de um líder entre eles, mostrando que talvez não houvesse assim uma igreja organizada como instituição, no modelo que compreendemos hoje das muitas igrejas e ministérios, mas lá estava o povo de Deus, que conforme a própria expressão diz, sábio como os gafanhotos que andam em bando e não tem rei, porque na verdade tem o rei, que ninguém vê, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então não há citação alguma de uma liderança, de uma organização eclesiástica em Roma. A única organização eclesiástica que nós vemos é a citação de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, e depois Paulo passando de igreja em igreja, de cidade em cidade, constituindo um responsável na igreja dos anciãos. Em Roma, nada temos de detalhes. Continuando ainda a parte introdutória, que já avançou em citações, em muito ponto que poderíamos estar destacando mais, mas verso 8, diz ele: primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre, nas minhas orações, que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça a boa ocasião de ter convosco, porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que, juntamente convosco, eu seja consolado pela fé mútua, tanto vossa como minha. Observa a prontidão dele de transmitir a sua experiência e conhecimento, mas também de estar ali sendo consolado pelos testemunhos, pela manifestação de fé que os romanos naturalmente deveriam ter. Continuando, verso 13, diz ele, naturalmente, que querendo ir, propondo ir ter com eles, mas não tem conseguido ainda chegar até eles. E no verso 14 ele diz: eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Assim, quanto está em mim, estou pronto para também vos anunciar o evangelho a vós que estáis em Roma. Tudo que Paulo sabia, estava querendo colocar à disposição dos romanos. Lembremos, quando escreveu a Éfeso ou a Colossos, a igreja dos Colossenses, que ele chegou a dizer que pelas palavras por ele escritas, poderiam eles compreender o quanto ele entendia dos mistérios de Deus. E ele queria repartir isso com os romanos também.
Continuando, verso 16. Antes, lembremos, ele se sentia devedor, não era presunção não. Pode ser que alguém queira se apresentar pelo conhecimento que tenha, mas Paulo queria ao sentido contrário, repartir, sentia-se devedor de transmitir aos outros aquilo que tinha. No verso 16, voltemos, portanto, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Essa expressão última de Abacuque, e que é, na verdade, o tema forte desta carta de Paulo no seu início. Fé, o justo viverá da fé. E observe que, falando naturalmente numa carta, dirigindo a um grupo de irmãos cristãos, ele vai colocando palavras tão ricas que para nós são expressões que nós tomamos hoje para definir o Evangelho. Já citamos palavras anteriores e agora mais esta palavra tão bonita. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo. O que é o Evangelho de Cristo? É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O justo viverá da fé. Palavras simples, diretas. Não estava ele filosofando, estava conversando, escrevendo aquilo que era natural numa expressão dirigida a outros, mas com riqueza de definições. Terminando essa parte introdutória, que já por si mesmo fala de objetivos de Paulo em toda a carta, temos na primeira sessão, primeira parte do nosso estudo, desde o verso 18 até o capítulo 3, verso 20, Paulo expondo a natureza pecadora do homem. E naturalmente, numa natureza pecadora que traz a sua consequência ruim. Mas ele faz menção de forma genérica, como que citando gentios, pessoas estranhas ao conhecimento de Deus, judeus, os que conhecem a Deus, e volta a falar de forma genérica, todos estão debaixo do pecado. No próprio texto, capítulo 1, verso 18, Paulo já vai falando diretamente, como que aos gentios, ou de forma geral. Porque, diz Paulo, do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens, que detém a verdade e a injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas, as coisas de Deus, invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo fala bem claro de que toda a obra criada, toda a criação de Deus no universo, na própria terra, o próprio homem, nisso tudo está a revelação de Deus ao próprio homem. Como se diz aqui, o que de Deus se pode conhecer, se manifesta claramente pelas coisas que são criadas. Então, quando os homens titumbeiam quanto à crença num Deus Criador, estão sendo injustos, detendo a verdade que está em cada ser humano. Por soberba, por orgulho e outras questões, mas os homens negam ou não declaram essa realidade que o seu ser interior testifica. Mas, por causa disto, do céu se manifesta a ira de Deus. E lembremos, não há desculpa para homem algum na face da terra. Não há. E dentro da própria
próprio texto da carta, vamos ver outras citações mais que Paulo coloca que todos os homens são responsáveis. Todos. E ele vai argumentar e vamos citar isso em ocasião própria. Continuando, verso 21, Paulo diz: porquanto, tendo conhecido a Deus, os homens, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Negar aquilo que é evidente é loucura. É loucura. Negar Deus ou ser desobediente a Deus é loucura. E assim Paulo diz no verso 23, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Qualquer homem em toda a face da terra, a expressão de Paulo nesses versos é esta: todos conhecem a respeito de Deus, mas entretanto, na verdade, mudam a glória de Deus e fazem Deus ou a sua glória semelhante à imagem de homem, de aves, quadrúpedes, répteis e etc. De onde está aí a tendência idolátrica da humanidade. Em todos os povos existem imagens, sejam de animais, sejam de homens, de mulheres, ou misto de homens e animais, e todos eles cultuados como tendo poder aquilo que é inerte, que não tem vida, que não ouve, que não fala, que não anda, que não pode fazer nada. Loucura dos homens. Assim também continua a citação de Paulo no verso 24, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Observe esse particular, não crendo na verdade, no que é honroso, no que é glorioso, no que é justo, Deus abandona os homens à situação contrária, à mentira, à desonra, a coisas vãs e também execráveis. Deus então os abandona à imundícia para desonrar o seu corpo entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram a criatura mais do que o Criador que é bendito eternamente. Pelo que Deus, outra vez cita, os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário à natureza. Palavra bem clara e forte. O que nós vemos hoje. Quantas mulheres que no objetivo máximo de serem companheiras dos homens, esposa, gerando filhos, uma nobreza tremenda que nem os anjos têm, gerar filhos, novas vidas. Entretanto, as mulheres têm isto abandonado. Na verdade, o uso delas está sendo contrário à natureza. São objeto de deleite, objeto de propaganda, são meros objetos. Coisa terrível. Não é isso que Deus preparou para as mulheres. Não só as mulheres mudaram o uso natural, e aí se estende muito esse particular, porque muitos no casamento já não tem a mulher dentro, perdoe, mas usando o texto que temos no verso 26, o uso natural já são como que usadas fora, contrário à própria natureza. Cada um que é adulto pode analisar e entender esta expressão, que é forte e extensa. Mas também, verso 27, avança mais, Paulo fala claro. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, fala de sexualidade, naturalmente, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros,
varão com varão, cometendo torpeza, recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Um dos pontos mais claros, contrários à homossexualidade, à reprovação de Deus, e mostrando que isto é homens abandonados à sua própria sorte, porque sobre eles, conforme o verso que vimos antes, sobre eles está a ira de Deus, porque tem trocado tudo, Deus por coisa nenhuma, e aquilo que é natural pelo que é vergonhoso, ou, como diz a palavra, aquilo que é imundícia e desonra. E observe que hoje isso é discutido como natural, enquanto a palavra de Deus diz que é manifestação da ira de Deus, que os homens estão totalmente fora da graça de Deus, e sendo até mesmo opostos, e Deus opostos a eles. Continuando, verso 28, e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm. Estando cheios, aí vem falar da natureza pecadora dos homens, que é geral, não só nos gentios, estando cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Homens que, contrário ao objetivo de Deus, que era que eles viessem a ser a sua imagem e semelhança, se fizeram piores do que os animais selvagens. Muito pior, muito pior. Então, compreendamos que o mundo em que estamos vivendo, onde temos toda a sorte de engano, de maldade, malícia, violência e tudo mais, isso mostra que a ira de Deus está derramada sobre o mundo todo. Estão desviados de Deus. Nós não estamos em avanço do Evangelho, estamos na situação de que está progredindo largamente a corrupção e Deus abandonou-nos a cada um a sua sorte. Estamos em plena era da apostasia da criatura. E se essas coisas horríveis estão entre aqueles que se dizem cristãos, coisa absurda, então a apostasia está clara naquilo que é chamado igreja, no meio do povo que se chama cristão. Pelo que a palavra de Daniel, quando vimos a corrupção, a assolação desoladora no lugar santo, compreendamos, é o fim. O fim está próximo. Continuando, verso 32, os quais, homens gentios todos, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Esse é um fato preocupante, que muitas vezes essas situações que temos aqui, ou as situações anteriores, dos versos anteriores que falam da corrupção de homem com homem, das mulheres no uso contrário à natureza, isto é muitas vezes praticado ou consentido por muitos, ou é assunto de brincadeira, de piada, em meio muitas vezes de pessoas que se dizem cristãos. Então estamos muito ruins diante de Deus. Isso não era nem para ser citado, coisas torpes. Mas em continuação, Paulo fala mais ainda sobre esse ponto, em citações que poderiam ser talvez dirigidas primariamente aos judeus, mas, como disse anteriormente, serve para todos. Assim, no capítulo 2, verso 1, continuando, falando sobre a natureza pecadora do homem,
Paulo diz: portanto és inexcusável quando julgas, ó homem. Tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Deus não está alheio a esta situação do mundo, ou situação em meio àqueles que se dizem ser de Cristo Jesus, mas na verdade há, pelo Espírito de Deus, vamos dizer assim, alertas, reprovações, castigos, para que o homem se converta. Então essa demora de um juízo de Deus é tão somente fruto da riqueza da sua benignidade, paciência e longanimidade. Não é tolerância e nem é como Deus deixando de lado, não se preocupando. A ira de Deus permanece sobre todos aqueles que fazem isso. Então, escaparemos ao juízo de Deus fazendo aquilo que é reprovável? De forma nenhuma. Paulo deixa isso bem claro. Se não houver arrependimento, mudança, o juízo se manifestará logo. No verso 5, Paulo continua a dizer: mas, segundo a tua dureza e o teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Interessante esse aspecto de entesourar ira. Pedro também cita algo assim, que o mundo que agora existe se reserva como um tesouro para o fogo. Como que Deus vai deixando tudo isso como combustível para depois se manifestar a sua ira abundante de razões e de justiça, quando condenar o mundo. Continuando um pouco mais, Deus vai recompensar a cada um segundo as suas obras, verso 7, a saber, a vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que faz o bem, primeiramente do judeu e também ao grego, porque para Deus não há acepção de pessoas. Observe essas colocações firmes da parte de Paulo. Deus recompensará a cada um segundo as suas obras, a vida eterna aos que fazem bem, e primeiramente do judeu, como também para o grego. Porque primeiramente o judeu, porque é aquele que está próximo, aquele que é mais responsável, aquele que primeiramente tem as palavras e o conhecimento. A esses, primeiro. Se é obras de injustiça, condenação primeiro a ele. E se é justo, por conhecer, por estar perto das promessas e correspondendo a elas, a glória e honra primeiro para ele. Mas também sempre para o grego. Lembrando que essa expressão grego refere-se, está ligada aos gentios. Não há acepção de pessoas. Continuando ainda, verso 12, Paulo diz: porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados.
Observe isso aí. Muitos ficam preocupados de alguém lá no meio da selva amazônica que ainda não ouviu o Evangelho. Deus vai ser tremendamente justo quando trouxer o juízo, quer aprovando, quer condenando. Por quê? Aqui diz, os que sem lei pecaram, sem lei perecerão. E os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. E há ainda a manifestação da justiça de Deus, na expressão que vamos ter adiante, no verso 14, quando diz, quando os gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmo são lei. Verso 15, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Qualquer ser humano tem dentro de si a lei de Deus, escrita na mente e no coração. A pessoa mais afastada, mais longe de Deus, sem conhecimento dos textos sagrados, etc., entretanto, dentro dele há, sim, da parte de Deus, alguma coisa escrita, pelo que ele entende algo do que é certo, do que é errado. Então, a lei está dentro do seu próprio coração. Tirando lei no aspecto mosaico, entendamos lei, a instrução da palavra de Deus está com eles. Assim, se todos conhecem o que é da vontade de Deus, todos estão sob a lei. E se sob a lei pecam, pela lei serão julgados. Conforme o verso 16, todos têm a sua própria consciência acusando-os ou defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Aí está, claramente, a noção de que o juízo de Deus é rico em justiça sobre todos os homens, porque ninguém tem desculpa, são inexcusáveis. Agora, por que a pregação do Evangelho é uma oportunidade maior, mais clara, mais evidente da boa vontade de Deus para salvação? Continuando, no verso 17 do capítulo 2, falando Paulo da natureza pecadora do homem, em particular nos judeus, nos que conhecem a vontade de Deus, diz Paulo, eis que tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus, como muitos no tempo de Jesus se gloriavam na lei, no templo, em Jerusalém, em Moisés, tanta coisa, e sabes a sua vontade, e aprovas coisas excelentes, sendo instruído por lei, e confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Aí Paulo mostra que aquele que conhece a vontade de Deus, as Escrituras, esse é muito mais responsável, muito mais. Se hoje nós não temos judeus pregando a lei mosaica, ou cristãos judeus na disputa de fazer com que gentios se tornem cristãos judeus, entretanto temos cristãos que se orgulham dos dons espirituais, mas precisa ter cuidado, não pode descuidar de ensinar a si mesmo, porque por conhecer e por pregar não vai ser depois poupado, ao contrário, sobre ele sobrevirá primeiramente a condenação, porque são aprovados não os que conhecem, mas os que praticam a vontade de Deus. Assim, verso 22, continua a falar, tu que ensinas a outro, tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos, cometes sacrilégio? Ou seja, sabe
que não pode, que não existe outro Deus, entretanto, muitas vezes faz sacrilégio, desonra ao Deus que é sublime. Verso 23 do capítulo 2, Paulo diz: Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Atenção para esse ponto. Muitos que se dizem cristãos, mas se não andam corretamente como cristãos, segundo o texto sagrado, segundo a vontade de Deus, por eles, observem que o nome de Deus é blasfemado. Serão responsáveis também por isto. Então não há glória em se dizer que é cristão. Paulo continua a dizer, porque a circuncisão é na verdade proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Vamos mudar um pouco esta palavra, porque vamos dizer assim, se o conhecimento, ou o conhecimento na verdade é proveitoso, se guarda a lei. Mas se tu és transgressor da lei, o teu conhecimento se torna em desconhecimento. Fica ao contrário, dizendo ser cristão, vivendo erradamente, está se mostrando não cristão. Pelo que ainda que se diga que é cristão, todos vão compreender que não é cristão. O verso 26 diz: se pois a incircuncisão, ou que é judeu, ou conhecedor, guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Vamos repetir esse verso. Se pois a incircuncisão, aqueles que não têm a glória de dizer que são cristãos ou conhecedores, mas se eles guardam os preceitos da lei, porventura, eles que dizem ou não se acabam de serem conhecedores, não terão sido reconhecidos, reputados como conhecedores? Observe, porque a honra, a glória e a aprovação é para aqueles que guardam, para que cumprem, e não aqueles que têm somente o título. O fato de falar incircuncisão, o que é próprio dos gentios, circuncisão, o que caracteriza os judeus. Então, aqueles que são gentios, que guardam os preceitos da lei, outra forma de ler o verso 26, são tomados como judeus. Ou seja, eles são gentios, mas guardando os preceitos de Deus, na verdade são como cristãos, como de Deus. Esse que é o ponto que Paulo coloca em controvérsia, porque muitos estão apenas firmes no título e não numa vida de fato cristã. Continuando, versos 27, 28 e 29, de forma muito clara, Paulo coloca agora: a incircuncisão, ou os gentios, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Quanta gente que não se gaba de ser cristã, ou evangélica, ou que venha a ter dons espirituais, nos julgam os cristãos e os condenam, porque os veem como transgressores da lei. Dizem ser cristãos e vivem erradamente. Então, aqueles que não são cristãos observam e já têm uma palavra condenatória, reprovando aqueles que só têm o título e não têm a prática. E o verso 28, Paulo então diz: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que é exteriormente na carne, mas é judeu o que é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Então observem, colocando palavras diferentes, porque não é de Deus o que é exteriormente, não é de Deus o que é exterior na carne, como muitos fazem questão de ter aparência de piedade e religiosidade, mas só exteriormente.
Então, é judeu, é circuncisão, é de Deus o que é no interior. Aí sim, no coração, no espírito, não na letra ou na aparência. Esses são de Deus, aqueles cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. A aprovação tem que ser de Deus. E Deus julga não pela aparência, mas segundo aquilo que está no coração de cada um. Continuando ainda, a natureza pecadora do homem, falando sobre isso, destacando os judeus, Paulo continua no capítulo 3 dizendo: qual é logo a vantagem do judeu, ou do conhecedor da lei, ou daquele que se diz cristão? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, diz Paulo, muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhes foram confiadas. Pois que, se alguns forem incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja sempre Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Observe esse particular. Qual a vantagem de judeu? Qual a vantagem do cristão? Qual a vantagem de conhecer os preceitos de Deus? Qual é a vantagem de ter os dons espirituais? Justamente em muita maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. São chamados, indício de salvação, mas precisa ser acompanhado por prática e não só por ciência e títulos. Continua a palavra dizendo, repetindo, qual é a vantagem judeu? Primeiramente as palavras foram confiadas. Agora, a incredulidade ou a vida errada de judeus e cristãos não aniquila a fidelidade de Deus, nunca. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Guardemos isto. Muitos, às vezes, deixam de seguir a Cristo observando o mau comportamento dos outros. Mas Deus não deixa de ser Deus, nem de ser injusto, nem de ser fiel, de ser justo, nem de ser fiel, por causa da infidelidade de outros. Ele permanece fiel. Paulo continua a falar em outras expressões que são no mesmo sentido. A infidelidade humana de judeus, cristãos, de maneira nenhuma aniquila a justiça de Deus. E diz Paulo, de outro modo, como julgará Deus o mundo? E diz ainda, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a glória sua, porque sou eu ainda julgado também como pecador? Ou porque não dizemos como somos blasfemados e como alguns dizem que dizemos, façamos males para que venham bens. A condenação desses é justa. Então, quando a nossa incredulidade, a nossa infidelidade faz com que sobre nós venha a repreensão, a correção de Deus, bendito seja o nome de Deus, porque destaca-se assim a justiça de Deus, que é sempre, vamos dizer assim, declarado sobre os que estão perto, os que estão longe, para judeus ou gentios, para cristãos ou não cristãos. Então, em toda situação, Deus sempre é glorificado. Destaquemos a fidelidade de Deus e não a infidelidade dos homens. É o que Paulo quer dizer nestas expressões. Continuando no capítulo 3, verso 9, vai arrematar Paulo este assunto da natureza pecadora do homem, frisando bem claramente que todos estão debaixo do pecado. Todos. Judeus e não judeus. Cristãos e não cristãos. E diz ele, no verso 9, pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma. Pois já dantes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto, com a língua tratam enganosamente, peçonha, veneno de áspides, de serpentes,
está debaixo de seus lábios, cuja boca está cheia de maldição e amargura. Observe que, segunda vez, Paulo descreve a natureza humana. Terrível. Somos nós em nós mesmos. Terrível. Ninguém pode se gloriar diante de Deus. Ninguém é mais excelente um que o outro. Cada um tem que cuidar-se de si mesmo, porque todos estamos debaixo do juízo de Deus. Falo eu algumas vezes cristãos como pessoas em classe, infelizmente, porque o título não é nada. Será cristão verdadeiramente aquele que for no cumprimento da vontade de Deus. E esses não são visíveis a olho humano. Como Paulo disse, fica firme este conceito: Deus conhece os que são seus. Em meio a gentios e gregos, a cristãos e não cristãos, Deus sabe quem é dele. Por quê? Na verdade, todos estão debaixo do pecado. Ninguém tem que se gloriar de coisa alguma. A nossa natureza é pecadora. Observe como estas palavras podem se encaixar em nós. Pelo que a nossa luta é contínua contra o pecado para aborrecermos, rejeitarmos e para vencermos em nós a nossa própria tendência ruim. Só a graça de Deus em nós, aí sim, nos faz vencedores. No capítulo 3, verso 15, se não bastasse as palavras fortes que Paulo falou, temos mais. Diz ele, falando da natureza pecadora do homem, falando que todos estão debaixo do pecado, diz que todos têm os seus pés ligeiros para derramar sangue, em seus caminhos a destruição e miséria, não conheceram o caminho da paz, não há temor diante de seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Observe como Paulo fala claramente sobre o que é próprio de cada um de nós, onde a luta de todos nós deve ser para vencermos tudo isso, porque por nós mesmos, pela nossa natureza, estamos debaixo do pecado. Continuando, vamos frisar antes um ponto, que isto provém do próprio Deus, que assim permitiu. Tudo que a lei diz, diz aos que estão debaixo da lei, para que toda a boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Ninguém tem que se gloriar de nada, coisa alguma, porque em si mesmo somos pecadores. Agora, se alguém se prende à lei como o texto da palavra escrita por Moisés ou dada por Deus a Moisés para trazer a nós, não é só isso. Lembremos que dissemos que todo ser humano tem dentro de si, em sua mente, em seu coração, a vontade de Deus. Então a lei é universal no próprio homem. Dizemos muitas vezes, baseando na informática, é um chip natural do homem. Deus já colocou esse chip no homem. Esse software é interno próprio do homem. A vontade de Deus nele está escrita. Continuando, passando a um outro tópico, que é a segunda parte do nosso estudo, falando o plano divino para a justificação. Desde o capítulo 3, verso 21, até o capítulo 8, Paulo vai falar sobre a justificação, dentro do plano divino. Observe que ele falou anteriormente sobre a natureza do homem desviada de Deus, mas coloca agora, em sequência, a justificação do homem. Como pode ser isso alcançada? Como pode ser a justificação ser alcançada? E vamos ter o primeiro subtópico, a justificação por meio da fé. Assim, abrindo no capítulo 3, no verso 21 e seguindo, temos Paulo dizendo: mas agora se manifestou a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, porque todos pecaram
e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, para que Ele, o próprio Deus, seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Em poucas palavras, nós temos aí já o plano divino para a justificação do homem, através da fé. Repetindo estas palavras, desde o verso 21 ao verso 26, destacamos estas: agora se manifestou a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos, porque todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, pela sua graça, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então a salvação ou a justificação do homem não é alcançada pelo homem, é operada por Deus mediante a fé. Esse é o plano divino para o homem ter mudado a sua natureza tendente ao pecado. Observem, destacando o verso 21 e mais palavras: agora se manifestou a justiça de Deus, sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Por que destaco isso? Observemos que quando Moisés deu a lei, dando ele a lei, entretanto na própria lei tínhamos a condução do transgressor, do pecador ao templo, ao santuário, através do sacrifício de expiação do pecado. Que era o sacrifício de expiação do pecado? A manifestação da graça de Deus. O homem pecador, que a lei dizia, morre, é réu de morte. Entretanto, a própria lei dizia, mas vai lá ao templo e apresenta o sacrifício de expiação do seu pecado. Aí temos um substituto que morria pelo pecador. Era a graça de Deus já manifestada, ou seja, a justiça de Deus pela fé, tendo o testemunho da própria lei. A própria lei conduzia o homem por uma porta de escape, o substituto, que depois vai ser apresentado, Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A continuação de Paulo, no seu argumento falando da justificação por meio da fé, ele diz: onde está logo a jactância, ou seja, o orgulho? Em que o homem pode se orgulhar? Em nada. O orgulho é excluído. Por qual lei? Das obras? Não, obras não. Se fosse por obras, o homem teria com que se orgulhar. Não, mas é pela lei da fé. Uma palavra forte que Paulo coloca, não lei mosaica, mas lei da fé. Apresentou a fé como lei. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? Também dos gentios, certamente. Se Deus é um só, que justifica pela fé a circuncisão, os judeus, e por meio da fé, os não-judeus, a incircuncisão. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes, estabelecemos a lei. Qual lei? Voltamos ao verso 27. Qual a lei estabelecida? A lei da fé. Será salvo aquele que tiver fé. Esta é a lei maior. Maior do que a lei dada por Moisés. Continua Paulo falando, passando ao capítulo 4, falando ainda do plano divino para a justificação. Nós temos um segundo subtópico que chamamos o exemplo em Abraão. O plano divino para a justificação é fé em Cristo Jesus. Exemplo, Abraão. É isso que Paulo quer dizer no capítulo 4. E coloca: que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? O que é que Abraão alcançou segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Atentemos isso. Abraão, que alcançou Abraão em termos de justificação da parte de Deus?
A expressão é essa. Creu. Abraão creu. Abraão teve fé. E isso lhe foi imputado como justiça. No meio humano, fala justiça, aquele que é inocente. Mas no termo bíblico, justiça não é aquele que é inocente, mas aquele que alcança a justificação da parte de Deus. Não sendo inocente, entretanto, é alcançado com a misericórdia de Deus. Então, observe a palavra justificação, no sentido bíblico, é diferente. A justificação humana é o direito, a inocência do homem, mas a justificação de Deus é Deus cobrindo, é Deus dando ao homem um favor, usando para com ele de misericórdia, não lhe imputando os pecados. É a expressão que nós vamos ver em frente aqui, quando Paulo ainda diz, falando que creu Abraão em Deus, isso foi lhe imputado como justiça. Diz mais aí em frente, no verso 5, mas aquele que não pratica, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputado como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Não fala aquele que é inocente, mas aquele que, por Deus, os seus pecados são cobertos. Não pense de cobertura no sentido de varrer a sujeira por debaixo do tapete. Não, é o caso que nós temos em Isaías. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas transgressões, e a sentença que não era contra nós caiu sobre ele. Ele pagou pelas nossas transgressões. Quem crê nisso é alcançado com a benignidade de Deus a sua justificação. Assim, no verso 9, continua Paulo a dizer, vem, pois, essa bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, ou sobre os gentios? Aí Paulo diz, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Observe como Paulo é detalhado e vasculha as escrituras para poder argumentar. Pois bem, Abraão foi justificado. Como foi ele justificado? Estando na circuncisão, no conhecimento de Deus, debaixo da lei mosaica, ou na incircuncisão? Como foi? Ainda fora, vamos dizer assim, da lei de Deus. Diz a palavra, não na circuncisão, mas na incircuncisão. O que quer dizer isso? Que Abraão foi tirado do meio da idolatria, no meio da sua, vamos dizer, parentela, para receber a graça de Deus. Então a graça lhe atingiu quando ainda ele estava em meio aos pecadores, sendo um deles, como diz aqui, incircuncisão. Por isso que mais tarde Josué vai falar, escolham vocês se querem servir a Deus ou querem servir aos deuses de vossos pais da além rio. Então, de onde veio Abraão? De além rio, do meio da incircuncisão. Mas diz a palavra que Abraão recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas da fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Então a fé é imputada como justiça a todo aquele que crê em Deus, sendo ele injusto ou tido como justo. É indiferente. Se tiver fé em Deus, recebe o galardão da justiça, a aprovação de Deus. Abraão foi justificado, observe bem,
antes da lei. Antes da lei. Nem conhecia a lei. E foi justificado porque creu em Deus. E depois recebeu então em seu corpo um concerto de Deus, que foi a circuncisão, a marca de que era de Deus. Mas primeiro veio o quê? A marca de Deus, para depois ele crer, ou creu para receber a marca? Primeiro ele creu, para depois ser recebido como de Deus. Continuando, no capítulo 4, verso 13, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. O que quer dizer isso aqui? Que Abraão, 400 e tantos anos antes da lei, já recebeu a promessa. Sem lei, já recebeu a promessa. Por que recebeu a promessa? Por causa da fé. Creu em Deus, recebeu a promessa. Continua a palavra dando os destaques, como no verso 15, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Mas falemos agora ao contrário, onde há lei, há transgressão. 16, portanto é pela fé, a justificação de Abraão foi pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente aqui a da lei, os que já estavam debaixo da lei, os judeus, mas também aqui é da fé em Abraão, o qual é o pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Por isso que em Gálatas capítulo 3 se diz, todo aquele que é batizado em Cristo Jesus se faz descendência de Abraão. São filhos de Abraão por causa da fé e não por causa das obras. Continuando mais um pouco, capítulo 4, verso 18. Abraão, o qual em esperança, creu contra a esperança de que seria feito pai de muitas nações. O que está dizendo Paulo? Que Abraão tinha tudo em contrário para crer em Deus, mas creu. Não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Abraão já tinha cerca de 100 anos, já estava velho, o corpo enfraquecido. E observe, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Sara já estava velha. O vigor, a fertilidade de Sara já tinha cessado. Aliás, ela nunca foi fértil, sempre estéril. E agora acumulada ainda com o fato de estar envelhecida. Mas, entretanto, Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi imputado também como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que lhe fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Observe o argumento forte, detalhado que Paulo faz, que Abraão foi justificado pela fé. Este é o plano divino para a justificação do homem, salvação do homem, fé, pela fé. Na sequência, ainda dentro da segunda parte do nosso estudo, que é o plano divino para a justificação, no terceiro subitem, a operação da justiça pela fé. E aqui teremos uma argumentação longa de Paulo, desde o capítulo 5 até o capítulo 8, a operação da justiça pela fé. Começando falando, no capítulo 5, a reconciliação com Deus. E este tópico nós estaremos estudando em sequência numa próxima oportunidade. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Amém. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionete Grata Nova.
Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.